Senhoras e senhores, é do meu agrado informar que o Fluminense está na Libertadores de 2026. E mais do que isso, o Fluminense aplica uma das maiores goleadas da sua história no Campeonato Brasileiro. Gente, grandiosa atuação do Fluminense. Essa aqui é a análise pós-jogo, eu sou Davi Vinícius Ferreira, esse aqui é o canal Colossal das Laranjeiras. Deixe seu like, comenta, deixa muito like aqui nesse vídeo, que eu tô maluco, gente, eu tô maluco. 6-0 Fluminense. Fluminense 6. Não dá nem pra contar com uma mão só. 6. Ou melhor, 6. Ou melhor, 6. 6-0 Fluminense. Cara, que atuação. Que atuação. Uma atuação que começa com o Fluminense pressionando desde o primeiro segundo do jogo. Desde o primeiro segundo do jogo, o Fluminense já entra muito forte, muito ligado, muito concentrado. E as coisas começam a acontecer, a sorte sorri para o Fluminense, porque até para a sorte sorrir para você, você tem que estar preparado para receber essa sorte. Porque tem muitas oportunidades, eu falo isso também na vida. Na vida. Tem muitas oportunidades que vão aparecer para você e a sorte vai aparecer para você e por você não estar preparado, você não vai abraçar essa oportunidade. Porque você não está preparado. Mas já o Fluminense estava preparado desde o começo do jogo. Com 7 minutos, Samuel Xavier cruza, a bola bate na mão do Alan Franco. A bola bate na mão do Alan Franco, não. O Alan Franco sobe com o braço aberto, ele não se protege, né? Não se protege desse risco. Pênalti bem marcado com o auxílio do VAR. E aí, o Canobi pega a bola, dá uma pancada quase no meio do gol ali, no alto. 1-0 Fluminense, que continua pressionando. Com 10 minutos tem chance e ronda a área o tempo todo. E teve uma hora que tava o Thiago Silva e Freitas lá no ataque, largaram a zaga. E o Fluminense pressiona e toca a bola de um lado e vai pro outro. E vem da esquerda, vai pra direita, volta pra direita, vai pra esquerda. É uma loucura. É uma loucura. Um time fazendo triangulação, um time tendo jogada por baixo, pelo alto, jogadores infiltrando, Canobi numa noite de gala. O que joga o Lúcio Acosta é de tirar o chapéu. Não vou tirar muito porque meu cabelo tá muito grande. Mas o que joga o Lúcio Acosta é de tirar o chapéu, torcedor. Que contratação. Mário Bittencourt, meus parabéns. Você contratou um craque para o Fluminense. O elenco de 2026 é em torno do Lúcio Acosta. É trazer jogadores que vão ajudá-lo a dar um título ao Fluminense também em 2026. Cara, eu fico aqui pensando, eu tenho muita raiva depois que o João Arias foi embora, né? Eu tenho uma mágoa dele muito grande. Mas imagina se o João Arias pega esse Lúcio Acosta no meio de campo junto com ele. Meu Deus do céu! E iria ser um estrago esse Fluminense. O Fluminense iria fazer um estrago. O Fluminense poderia ser campeão de muito mais coisas se o Lúcio Acosta pega a safra de 2023. Ou então, se o John Arias ainda permanece no Fluminense. O Fluminense poderia ser campeão de mais coisas. O Fluminense poderia ser campeão da Sula, que foi entregue de graça ao Lanús pelo senhor Renato Gaúcho. Inclusive, já que ele falou que a gente sentiria falta dele, eu tô aqui agradecendo por ele ter pedido demissão. Graças a Deus, é um agradecimento muito especial. Muito obrigado, Renato Gaúcho, por ter pedido demissão, por não ter tido capacidade de continuar um trabalho onde você mesmo não conseguiu dirigir. Você mesmo se perdeu no comando do Fluminense, se perdeu totalmente e foi embora. Não aguentou o tranco. Não aguenta o tranco, como já diria um personagem da escolinha do professor Raimundo. Mas voltando a falar do jogo de hoje, com 15 minutos, o Fluminense tem outra oportunidade. O Canobi pega a bola no meio, passa com facilidade no meio de 2, avança, dá um passe muito forte para o Samuel Xavier. Mas o melhor lateral direito do Brasil atualmente não desiste da jogada. Dá um carrinho, cruza, o Everaldo cabeceia mal, como é de costume do Everaldo, o único jogador que destoou hoje do time. A bola bate no zagueiro depois da cabeçada do Everaldo, sobra no Martinelli, que com um belo chute, a bola vai lá no ângulo, né? Não foi um gesto técnico muito bonito, mas foi sim um belo chute. E a bola vai lá no ângulo e o Fluminense abre 2-0 com tranquilidade. Mas com uma tranquilidade que parecia que a hora que o Fluminense quisesse fazer 2, 3, 4, 5, o Fluminense iria fazer. O Crespo, eu gosto do Crespo como treinador, mas ele não socorreu o time do São Paulo. O time do São Paulo precisava de socorro. E ele não socorreu. E enquanto isso, o Fluminense ia empilhando chance. E
cruzamento e a bola passa perto. E chances que o Lute acaba errando o último passo. O Lute é um bom jogador, mas acaba errando muito o último passe. Isso me incomoda um pouco. Erra algumas tomadas de decisões também. Teve uma hora lá que ele toca, faz uma tabela com o Canóbio passa para receber, aí ele toca no ponto fixo do Canóbio, não no ponto futuro. Aí erra a jogada e a contra-ataque do São Paulo que nada produz no jogo. Teve uma hora lá também que o Fluminense fica trocando passe durante 2 minutos. Chega na área do São Paulo com uma certa tranquilidade. O Martinelli tem a chance de frente para chutar, ele acaba tocando de esquerda no Samuel Xavier, que já estava impedido, nem participa da jogada. Mas assim, uma grande tranquilidade. E aí o Hércules sente, né? Sente desgaste. Infelizmente a gente não sabe o que aconteceu com ele bem ao certo assim, mas espero que ele esteja bem. E aí entra o Nonato. E acho que o Nonato não ficou 1 minuto em campo. Serna faz uma bela jogada, toca para ele vem correndo, tira o zagueiro, bate por baixo das pernas do goleiro. 3-0 Fluminense, com total soberania. Soberania é a palavra de hoje. Que partida, que atuação. Tava tudo dando certo pro Fluminense. Um golaço do Canóbio, um golaço. E aí, ainda no primeiro tempo, o Fluminense tem mais 2 chances de sair no primeiro tempo com 5-0. Sem contar as outras que eu contei aqui, tá? Se o Fluminense hoje, todo respeito aqui ao São Paulo, que é um grande time, gigantesco, o time brasileiro, se o Fluminense sair do primeiro tempo com 7-0 hoje, com 6-0, não seria exagero nenhum. Porque além desses gols que eu contei, que o Fluminense, alguns passes, algumas tomadas de decisões erradas pelo Lúcio, alguns passes errados do Canóbio, o Everaldo que não consegue progredir nada no ataque, não consegue fazer um bom pivô. O Fluminense ainda teve 2 chances cara a cara. Uma com um belo passe do Canóbio, que o Kevin Serna sai cara a cara com o goleiro, chuta em cima do goleiro. E a outra, após um erro de passe, um erro da zaga, assim, o zagueiro vai recuar, acho que é o Marcos Antônio, nem o zagueiro, o volante Marcos Antônio. Vai recuar, toca fraco, o Canóbio cara a cara, bate no alto, só que ela bate no travessão e vai para fora. Então, era para ter sido aí uns 6-0 no primeiro tempo. E o Fluminense no segundo tempo volta cadenciando, volta meio morno. Aí eu falo, o Fluminense não quer mais jogar, infelizmente. Só que não, isso muda. Depois de 10 minutos do segundo tempo, isso muda. O Fluminense volta a ter ímpeto, volta a continuar marcando pressão, e toca daqui, toca dali, e vai pro ataque, e pressiona. O São Paulo tem algumas chances que consegue alguns contra-ataques, mas o Fluminense sai de escanteio e vai tirando o ímpeto do São Paulo, controlando a posse de bola, segurando bem o jogo, trocando bem os passes, dominando totalmente o meio de campo. E aí vem a jogada do gol do JK. Lúcio Acosta pega a bola, ele tá sozinho contra 2. Ele tá sozinho contra 2 e os jogadores do Fluminense estão vindo no trote sem acreditar muito. Ele dá um drible da vaca espetacular no defensor de São Paulo, e aí sobra campo para todo mundo. Serna já espeta numa ponta, Germancano corre pelo centro, Canóbio corre na outra ponta. E o Lúcio Acosta dá um belo tapa pro Kevin Serna correndo lá na ponta, Kevin Serna domina, já tinha errado 2 chances, né? Daqui a pouco eu volto nessas chances que ele errou. Mas nessa, eu queria falar dessa primeiro, porque nessa ele faz o certo. Ele para, ele pensa, ele toca pro lado, pro John Kennedy, dá um passe um pouco forte, sim, é verdade. Mas o John Kennedy domina bem. Dá um belo drible de corpo, passa no meio de 2, bate de canhota, faz um belo gol. Um belo gol de John Kennedy, que tem que ser o titular do Fluminense nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem que ser o titular. Bom, voltando. Um pouco antes dessa chance do Kevin Serna, do gol do John Kennedy, perdão, o Serna tem mais uma chance. É um bom contra-ataque puxado pelo Canóbio. O Serna, puxado pelo Lúcio, perdão, o Canóbio dá a opção, mas estava um pouquinho impedido, estava um pouquinho avançado. O Serna espeta do outro lado, porque o Everaldo não tem força para chegar, então o Serna vai de centroavante. O Serna chega com presença, bate a meia altura, assim, meio fraco, o goleiro faz uma bela defesa. E parecia que não era a noite do Serna, né? Mas depois dessa assistência ele volta para a partida, que já começa a ter jogadas pelo lado dele, o Fluminense já começa a espetar ainda mais pelo lado direito, começa a ter criação por aquele lado. E aí o que acontece? Acontece uma belíssima jogada. O Lúcio Acosta, ele dá um passe pro Canóbio, o Canóbio vem e devolve para ele no meio de campo.
o passe fica ruim. O Lúcio Acosta, de novo, reparem mais uma vez que eu tô falando de uma jogada que tem participação do Lúcio Acosta. Que baixola foda, que jogador espetacular. O Lúcio Acosta, ele vem no meio de 3, toma uma trombada, né? Mas ele consegue tentar dar um passe, aí o jogador intercepta o passe e a bola sobra pro Nonato, que dá um belo lançamento. O Canóbio invade a área praticamente sozinho, bate cruzado, 5-0 Fluminense. 5-0 Fluminense. E aí é um show da torcida cantando, pedindo Paulo Henrique e Ganso, pedindo jogadores, Soteldo e Ganso entram e participam do 6º gol do Fluminense. O Ganso dá um passe que é muito coisa de Ganso. É um passe de gênio. Não é um passe que, nossa, quebrou todas as linhas. Mas não, é um passe onde um jogador, um jogador um quedo da vida, né? Um jogador normal, não daria aquele passe. Tem que ser um jogador diferente. Que a bola passa justamente onde o jogador de São Paulo não conseguiria pegar, porque é na meia altura. Então ele não consegue botar o corpo a tempo, ele não consegue botar o braço a tempo, ele não consegue botar o pé a tempo. E a bola passa para o Soteldo, que se posicionou muito bem, não estava impedido, fez o simples do Soteldo, invadiu a área, levantou a cabeça, procurou o jogador, tocou para trás e um belo gol do Kevin Serra. Um golaço, um gol simples, um gol belíssimo, um gol que dá mais ênfase ainda no trabalho de Luiz Beldi. Que gringo maravilhoso. São 8 jogos dentro de casa, 8 vitórias. O Fluminense não levou gol de bola rolando. Levou um gol de pênalti do Jorginho, no clássico contra o Flamengo. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Que momento vive o Fluminense? Que momento? Que momento vive o Fluminense de Luiz Beldi? Sem contar que ainda teve outras chances perdidas. O Everaldo perdeu muito gol, o Serna perde gol, o John Kennedy também perde um gol de cara a cara que ele poderia ter cruzado para a área. O Ganso estava chegando, só que ele chuta, a bola vai por cima. Era para um jogo para ser uns 10, 11 Fluminense. Com o máximo respeito aqui ao São Paulo. Máximo respeito. Respeito muito São Paulo, gosto muito do time. Mas, realidade, fatos são feitos para serem ditos. Realidade é a realidade, não tem o que fazer. O Fluminense amassa o São Paulo. Numa grande atuação de jogadores, de torcedores, do treinador. Estamos muito fortes para... Estamos no G5, tá? Só lembrando isso também. Estamos no G5. Um jogo que deixa muito na cara esse trabalho muito bem feito do Zubeldia. Agora é secar Bahia amanhã e Botafogo no domingo para continuarmos no G5. Tentar uma vitória fora de casa contra o Grêmio sem Canóbio, porque o Canóbio levou o 3º cartão amarelo. E buscar essa vaga também na partida contra o Bahia, no último jogo do Maracanã. Eu tentarei nesse jogo estar contra o Bahia para tentar fazer um pós-jogo saindo do Maracanã. Eu acho que seria isso muito ideal para o crescimento do meu canal. Tem muito tempo que eu não vou no Maracanã. E eu tentarei ir nesse jogo entre Fluminense e Bahia no dia 7 de dezembro. É isso. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, quanto foi o jogo não. O que você achou do jogo, se você gostou dessa goleada, manda para aquele seu amigo tricolor para dar uma zoada nele. Se inscreva no canal. Até a próxima. Fique tudo bem com vocês. Valeu.